1 de Reis, capítulo 21, a partir do verso 1, o texto sagrado diz assim: sucedeu depois disto o seguinte: Nabote o jezreelita possuía uma vinha ao lado do palácio de que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança dos meus pais. Guarde essa expressão, herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra que Nabote o jezreelita lhe falara. Quando disse: não te darei a herança de meus pais, segunda vez, e deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote o jezreelita e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém, ele disse: não te darei a minha vinha. Então, só que ela omitiu agora a herança dos meus pais. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegra-te o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram o jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, o apedrejaram e morreram. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Eu acabei de ler um livro extraordinário de A.W. Pink, Arthur Pink, e este livro é uma biografia extraordinária do profeta Elias. E quando li essa passagem, novamente acendeu no meu coração o desejo de compartilhar, inserindo coisas extraordinárias que o Senhor ministrou ao meu coração através desse texto e do livro de Arthur Pink. E eu queria compartilhar com vocês sobre o tema: cuide bem da sua vinha. Cuide bem da sua vinha. No chamado que eu fiz para o nosso culto hoje, eu fiz algumas perguntas. O que é precioso para você? O que é valioso para você? O que é tão valioso na tua vida a ponto de você, se precisar, morrer por isso? Ninguém pode dizer que algo é valioso para ele ou para ela, se isso não te levar a desejar, se for necessário, morrer. É o caso de Nabote. Ele foi morto por aquilo que ele amava e era muito precioso, herança dos seus pais. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a vinha, ela tem simbolismos. Não vou falar que são alegorias, porque eu não gosto de alegoria, mas há simbolismos relacionados a vinho, e eu queria lhes trazer alguns destes simbolismos da vinha. Por exemplo, em Isaías 5,7,
diz que a vinha literalmente é Israel. A vinha é comparada ao povo eleito de Deus. A vinha é o meu povo Israel, diz Isaías capítulo 5, verso de número 7. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. No Salmo de número 128, no verso 3, a vinha vai ser a esposa. A videira frutífera vai ser considerada a esposa. Portanto, a vinha está dentro de casa, é aquela que Deus colocou na nossa caminhada. Então, a vinha é a esposa. Lá em Joel capítulo 2, no verso de número 24, Joel vai trazer que a vinha é um símbolo de alegria, o vinho um símbolo de alegria. Mas nós vamos ver em Mateus capítulo 20, verso 1, que o reino de Deus pode ser também comparado à vinha, pois o texto sagrado diz: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Mateus 20, verso de número 1. Mas também a vinha pode ser olhada e o próprio Deus a chama para enxergá-lo a si mesmo, quando diz lá em Mateus capítulo 20, verso 8, o Senhor da vinha. O texto sagrado diz que o Senhor Deus é o Senhor da vinha. Lá também em João, capítulo de número 2, dos versos de 1 a 11, na passagem tão conhecida quando Jesus transforma água em vinho, nós podemos ver o vinho como um símbolo daquilo que Jesus faz de melhor. Tudo aquilo que Jesus toca é para melhor. Por isso que a gente costuma dizer, da água para o vinho. Com estes símbolos e acrescentar de mais um, o sétimo, portanto, o vinho representa o sangue de Jesus, como nós celebramos mês a mês aqui na ceia do Senhor. Com estes 7 simbolismos do que é a vinha, vem agora Acabe e quer tirar tudo isso de Nabote, mas com um detalhe, porque a lei proibia, e vou lhes mostrar, que a lei, e Acabe conhecia a lei dizia em Levítico, de que uma herança territorial dos pais jamais poderia ser vendida, jamais poderia ser passada para um estranho. Portanto, o que Nabote está dizendo, não tem valor, não tem negócio com aquilo que Deus deu, não tem negócio com aquilo que é da família, não tem negócio com aquilo que é valor dentro da família e da minha casa. Cá para nós, como nós precisamos desta unção de Nabote, porque por migalhas, coisas que outrora eram tão valiosas para nós, estão sendo trocadas, vendidas, permutadas. Acabe vai fazer 3 propostas para Nabote, mas nenhuma dessas propostas Nabote vai aceitar, porque a sua vinha era muito preciosa. E aí eu posso pegar os 7 simbolismos da vinha aqui, de novo trazendo. Você é povo de Deus, Israel. Você está disposto a trocar o que o diabo quer para te tirar do arraial do povo de Deus? O texto, a alegoria também diz que a esposa é videira frutífera. Você está disposto a negociar alguma coisa do teu casamento da esposa? O Antigo Testamento vai dizer também que o reino dos céus, Jesus vai dizer que o reino dos céus é comparado a uma vinha. Portanto, você está disposto a negociar algo com um maligno que de alguma maneira conflite valores do reino dos céus? É possível que alguns estejam, querendo negociar, ou já aceitaram a proposta travestida do maligno, que vai usar os seus Acabes, que vai usar as artimanhas malignas das Jezabels, para roubar a herança
dos nossos pais, aquilo que é precioso. Por isso o título da mensagem: cuide bem da sua vinha. Mas eu poderia dizer: cuide bem do que é valoroso para você, cuide bem do que é valioso para você, cuide bem daquilo que foi herdado dos seus pais. Não aceite nenhuma proposta vindo do inferno, não aceite nada em troca, não aceite nada que substitua aquilo que tem valor eterno. E eu quero lhes mostrar rapidamente aqui algumas das propostas de Acabe. Está aí no verso de número 2, Acabe diz assim: dá-me tua vinha para que eu transforme-a em uma horta. Olha, transformar a vinha, com todos esses simbolismos, numa horta, naquilo que não tem raiz, naquilo que não tem raiz, naquilo que não tem fundamento. Uma vinha por aquilo que não tem fundamento. A horta vai representar tudo aquilo que não tem fundamento, que não tem raiz, substitutos vazios, coisas vazias. E aqui você vai ver, amados irmãos, que sem vinha, sem vinho, passava a ser agora uma horta. Uma videira demora pelo menos 5 anos. E aqui nós temos uma plantadora de vinho aqui, uma vinha para começar a dar, né? Com toda a sua pujança, precisa de muito tempo de ser tratada, de ser cuidada, de ser cultivada. Mas a horta não. Quem tem aí cebolinha, coentro, quem tem alface, né? Diz, não tem raiz, não tem fundamento. Agora a proposta de Acabe era trocar. Eu disse assim: olha, eu quero transformar a tua vinha numa horta, algo sem raiz, algo sem vida, sem frutos. Isso aqui representa, amados irmãos, trocar o que é eterno pelo efêmero, coisas profundas por coisas superficiais. Cá para nós, não dá para dizer que você está cuidando bem do que é valioso para você, em trocar coisas eternas pelo temporal, coisas profundas pelas pueris superficiais. Esta, amados irmãos, foi uma outra mensagem que eu tratei com vocês há algum tempo, quando o diabo, personificado aqui por Acabe, faz algumas propostas, e ele continua fazendo. Ele continua fazendo estas propostas. Ele quer transformar aquilo que é valioso na tua vida, seja a igreja, seja os valores dos céus, seja a tua esposa, seja a tua casa, seja um cerimonial da ceia do Senhor, onde só participa quem está com a vida no altar. Mas alguns estão trocando a vinha por horta, estão aceitando isso, estão aceitando literalmente. Olha o que Acabe diz: dá-me a tua vinha para que eu a transforme numa horta. Mas vem a segunda proposta e, claro, Nabote não aceita, e ele vai dizer: eu não troco isso, eu não troco o que tem fundamento pelo que não tem fundamento, eu não troco o que tem raiz pelo que não tem raiz, eu não troco o que é simbólico para mim e traz à memória o que é de Deus, eu não troco o que o Senhor determinou que eu não deveria fazer, a lei dizia que não podia fazer, mas o diabo continua dizendo: esquece isso, cara. Isso ficou no Velho Testamento, não tem problema não, esquece isso, vamos fazer uma troca aqui, tu me dá a tua vinha e eu a transformo numa horta, aquilo que demora a crescer, eu faço crescer, rapidinho, os atalhos. Aí Nabote diz: não, é herança dos meus pais, não, está na palavra de Deus, eu não posso fazer isso. Mas o diabo, personificado por Acabe, ele não desiste, e ele vai fazer uma segunda proposta. Ele vai dizer: eu vou te dar uma melhor, eu vou te dar uma vinha melhor. Nada que tenha, amados irmãos, Acabe e Jezabel no meio é melhor. Começa por aí. Nada que tem Jezabel e Acabe no meio, você pode dizer que é bom, porque um é um rei que não governa porque tem uma representante de Baal, e ele, o fundador, né, na verdade aquele que consolida, né, a adoração em Israel, é ele quem sustenta
tudo isso, não por menos que virá juízo sobre ele e toda a sua casa. Mas é no governo de Acabe, onde a adoração a Baal se solidifica, finca raízes profundas. Agora vem Acabe e diz assim: eu vou te dar uma vinha melhor. Sabe o que é isso, amados? São aquelas associações, são aquelas sociedades. Olha, tu tem uma vinha, eu também tenho, vamos fazer aqui uma permuta. Olha, eu tenho uma vinha, só que é a vinha de Acabe, e você tem uma vinha que é a herança dos seus pais. Vamos fazer aqui uma troca. Irmãos, quando a gente começa a negociar com Acabe e Jezabel, a coisa não vai terminar bem. Por mais interessante que seja o projeto, se contraria a palavra de Deus, escuta só, irmãos, como o diabo é podre. A vinha de Acabe tinha endosso bíblico, herança dos pais. A lei dizia: não pode ser trocada, não só pode ser permutada, não pode ser vendida. A lei dizia. Agora vem Acabe e diz assim: vamos fazer uma troca, só que aí você abandona o que tem endosso bíblico e a gente vai fazer aquele que não tem endosso bíblico. Cá para nós. Essa proposta de Acabe está sendo aceita, com uma velocidade abissal. Seja na igreja, fora da igreja, crentes fazendo associações, sociedades, com aquilo que deixa de ter fundamento, com aquele que tem palavra do Senhor. Cuidado com os conselhos de pessoas que dizem: olha, abandona o que vem da família, abandona os valores, abandona o que tem na palavra do Senhor, porque esse projeto é melhor. Olha o projeto de Acabe, ele é rei, então a vinha dele vai ter mais visibilidade. Cuidado, amados irmãos, porque a segunda proposta de Acabe diz assim: vamos trocar? Tu fica com a minha e eu fico com a tua. Terceira proposta, claro que Nabote não vai aceitar, diz: é herança dos meus pais. É herança dos meus pais. Está na palavra de Deus, eu não posso desobedecer o que está na palavra do Senhor. São valores deixados pelos meus pais. Eu prefiro morrer a quebrar um preceito bíblico ou desonrar a herança dos meus pais. Mas o diabo não desiste, não. Assim como em Mateus 4, que o diabo tenta Jesus 3 vezes, vem Acabe e faz uma terceira proposta. Ele vai dizer assim: se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. E olha, se tem uma coisa que mexe com crente, com gente qualquer, é grana. Olha, vou transformar a tua vinha em horta. É herança dos meus pais e está na Bíblia, não vou fazer isso. Olha, vamos trocar, eu te dou a minha, você me dá a sua. Não, é herança dos meus pais e está na Bíblia que eu não devo fazer isso. Aí ele agora joga sujo. Ele diz assim: quanto que ela vale? Grana. Quanto que ela vale? Quanto que ela vale? Alguns dizem, amados irmãos, que políticos têm preço, mas a gente tem visto muitos pastores com preço também, ovelhas com preço. E às vezes o preço nem é monetário, é o preço de uma moça dizer o seguinte: olha, ou um rapaz dizer para a namorada: deita comigo e a gente se casa. Quebra um princípio e aceita os valores de Acabe. O que nós estamos vendo agora, amados irmãos, é Acabe dizendo o seguinte: agora é grana. Diz aí quanto que vale. Diz quanto que vale a igreja. Você já ouviu falar a igreja de porteira fechada? Quanto que vale a igreja? Quanto que vale a virgindade? Quanto que vale o valor dos pais deixados como herança para os filhos? Quanto que vale isso? Nabote vai dizer: isso não tem preço, eu não negocio. Nenhum dinheiro do mundo é capaz de eu quebrar um princípio bíblico e deixar a herança dos meus pais. Nenhum dinheiro no mundo é capaz de fazer com que eu quebre um princípio bíblico e venda a herança dos meus pais.
Cuidado, amados irmãos, porque você vai ver que alguns, infelizmente, por campinas verdes, como é o caso de Ló, Gênesis capítulo 14, ele olha e vê as suas campinas verdes lá e diz: puxa vida, eu vou por aqui. E diz o texto sagrado que a cada tenda que Ló ele erguia, e mais perto de Sodoma ele ia chegar, até chegar em Sodoma e ele deixar de ter tendas e finca estacas para sempre em Sodoma, até ser destruído e perder tudo que conquistou a vida inteira. Cuidado, amados irmãos, porque agora Acabe diz: se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Mas aí, olha as respostas de Nabote, verso 3: guarde-me o Senhor. Irmãos, para recusar as propostas de Acabe, só Deus. Vem com história de profeta de esquina, não, que não é suficiente. Guarde-me o Senhor de aceitar esta proposta. Verso de número 3. Nabote apela para que Deus lhe dê força. Senhor, me dá forças. Me dá forças para resistir. Você vai olhar ainda, por gentileza, no verso 3, ele vai dizer o seguinte: olha, é herança dos meus pais. Lá em Levítico 25, 23, depois você confere lá: a terra não se venderá perpetuamente, porque é terra minha. Primeiro que a terra é do Senhor, e depois em sequência do texto vai dizer: porque a herança dos pais não será vendida para outrem. Agora, Acabe está querendo tomar o que é de Deus, e que estava sob os cuidados de Nabote. E a primeira coisa que Nabote diz: Deus me guarda, verso 3. No verso 3 ainda ele diz: é herança dos meus pais, é herança dos meus pais, são valores deixados pelos meus pais, são valores morais, são valores éticos, são valores relacionais, são valores espirituais. São valores que eu herdei do meu pai, da minha mãe. Eu não posso vender, eu não posso trocar, eu não posso permutar. Mas o diabo não para nunca. Você vai ver agora que Nabote vai dizer, aliás, deixa eu só mostrar aqui em Números 36, 7, a terra não se venderá perpetuamente, porque é minha. Já citei. E aí lá, né, Nabote vai dizer ainda: olha, eu não posso fazer o que a lei proíbe. Se a lei diz uma coisa, eu não posso fazer. Se a Bíblia diz uma coisa, eu não posso fazer o contrário. Está escrito. Então note como é que Nabote trabalha essas propostas. Deus me dá força. Depois vai dizer: foi meus pais que me deram. Depois ele vai dizer: está escrito. A mesma coisa que Jesus faz em Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus. Está escrito. São valores, não tem como mudar, nada. Nada pode fazer com que eu quebre um preceito bíblico. Mas tem um preço. Mas isso tem um preço. Tem um preço. Por isso que eu perguntei na chamada para o culto de hoje: você está disposto a morrer pelo que você diz ser precioso? Você está disposto a sofrer retaliações de um sistema anti-Deus por firmar convicções? Agora, você vai ver que Nabote vai enfrentar algumas coisas. A primeira delas, a calúnia. Jezabel pagou alguns mensageiros do inferno para mentir acerca de Nabote, que ele tinha blasfemado contra Deus. Muitas vezes nós vamos enfrentar a mesma investida do inferno. Homens malignos, diz o texto sagrado, velhos, anciãos, duas testemunhas do inferno, para caluniar, para falar o que não é verdade, para macular a imagem de Nabote, como no texto que eu li em Salmo de número 4, quando Davi está dizendo: estão querendo me cobrir de vexame,
estão querendo me cobrir de vexame, estão querendo me envergonhar, estão falando aquilo que não é verdadeiro. Vai enfrentar calúnia, mas ele não se vende, e nem vende o que ele recebeu da parte do Senhor, nem vende os valores de família, nem trai a herança dos seus pais. Mas tem calúnia? Tem. Tem retaliação? Tem. Tem irmãozinho virando beiço? Tem. Tem cara feia? Tem. Tem inverdades? Tem. Mas Nabote enfrenta a calúnia. Segundo, verso 14, ele agora vai enfrentar o próprio apedrejamento. As pedras serão lançadas, machuca, destrói, abre feridas, tira sangue. É verdade que algumas pedras hoje não são essas pedras pontiagudas não, mas algumas pedras continuam sendo lançadas. Algumas pedras continuam sendo machucadas, continuam sendo lançadas e machucando. Você sabe das pedras que eu estou te dizendo. A própria calúnia é uma pedra, a inveja é uma pedra, a retaliação é uma pedra, a rejeição é uma pedra, quebra de alianças é uma pedra. E você vai ver agora que ele vai enfrentar não só a calúnia, mas as pedras serão atiradas. A calúnia vem acompanhada de pedras. Terceiro, verso 14. Nabote morreu. Nabote morreu. Morreu, mas não quebrou um princípio bíblico. Morreu, mas não trocou o que ele recebeu de herança dos seus pais. Morreu, além de não quebrar um princípio bíblico, não se rendeu e nem se vendeu às propostas de Acabe. Você está disposto a sofrer isso por aquilo que você diz que é verdadeiro, aquilo que é valoroso para você? A esposa, o casamento, a igreja, o reino de Deus. Está disposto a ser santo para na ceia do Senhor não ter que se envergonhar? Deus, Ele não está passivo nisso, Ele não está ausente, porque alguém pode estar dizendo, caramba, o que vale a pena? O cara não quebrou um princípio bíblico, o cara não se vendeu, o cara não se rendeu às propostas de Acabe, acabou sendo caluniado, apedrejado e morto. Vale a pena servir a esse Deus? Vamos ver? Quero que você dê uma espiada no verso 17 e 18, que eu não li, mas agora vou ler. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Amados irmãos, olha que irônico. Deus chama o profeta e diz: cara, eu tenho uma missão para você. A gente pensa que profeta do Senhor é só para levar coisa boa, né, tal. Agora o Senhor diz: ô Elias, já te botei em algumas aí, mas tem mais uma. Vai lá, porque agora Acabe está descendo para tomar posse da vinha de Nabote. Escute o que eu estou lhe dizendo. Deus sabe tudo que estão fazendo com você e comigo. Deus não é um Deus distante que não se envolve conosco. Deus sabia o que tinha sido feito, Deus sabia o que Acabe estava indo, Deus sabia exatamente para onde ele estava indo, e o horário, o tempo certinho. O que nós estamos vendo agora, amados irmãos, que foi na vinha de Nabote. Olha o verso, né? Olha o então. Então, no verso 17, né? Então. Esse então, amados irmãos, ele é extremamente significativo, porque agora você vai acompanhar comigo que Deus vai proferir juízo sobre a casa de Acabe. Me acompanha aí, por gentileza, né? Olha o que diz o verso 19.
No lugar que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue. Verso 19. Isso vai se cumprir lá no capítulo 22, verso 38. O que Deus fala, Deus cumpre. Deus diz: ô Nabote, guarda aí na tábua do teu coração. No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu próprio sangue. Capítulo 22, verso de número 38, se cumpre. No verso 21 aqui desse texto: trarei o mal sobre ti. Verso 21, arrancarei a tua posteridade. Sabe o que é isso? Não vai haver mais ninguém, nem homem nem mulher, da casa de Acabe. Eu vou exterminar, verso 21, eu vou exterminar todo macho da casa de Acabe. Não haverá mais posteridade. Verso de número 24, tua esposa Jezabel, os cães a devorarão. E você, na sequência do texto, quando o povo vai ao palácio para encontrar-se com Jezabel, para destroná-la, ela está pintada, em honra a Baal. Pegam-na e jogam-na do terraço, e ela se espatifa no chão, e diz o texto sagrado que o sangue salpica. E os homens, antes que os homens chegassem lá para pegá-la e enterrá-la, diz o texto sagrado, que só tinha a caveira e um pedaço dos braços, se cumprindo o que diz a palavra do Senhor: tua esposa Jezabel, os cães a devorarão. Verso 24 ainda, a família, no caso, tanto Acabe como Jezabel, serão comidas por cães, que era considerado imundo, um animal imundo, e no verso 24, aves de rapina, urubus. O Senhor está dizendo: ô Acabe, a tua carne da tua mulher só vai servir para duas coisas: para os cães lamberem, comerem, e o resto dos urubus. Amados irmãos, Deus não é um Deus ausente. Deus, Ele sabe o que estão fazendo conosco. E aqueles que investem contra os santos, contra os servos de Deus, aqueles que não querem quebrar princípios bíblicos, aqueles que não se vendem ou não vendem valores herdados pelos seus pais, pelas suas mães, aqueles que estão dispostos a morrer por princípios e valores, Deus não esquece. Deus não esquece. E aí você vai ver, aqui em sequência, 2 de Reis, dá uma espiada aí, 2 de Reis, capítulo 9, verso 24 e 26, foi na vinha de Nabote, que o filho de Acabe, Jorão, foi morto e sepultado, e começa o juízo sobre a casa de Acabe. Olha que coisa, o tempo passa, Acabe já estava morto, os cães já tinham lambido o seu sangue, mas tinha uma palavra de juízo: arrancarei a tua posteridade, nenhum macho existirá na tua casa. E o filho é morto aonde? Na vinha de Nabote. É coincidência? Não é. Porque o que Deus fala, Ele cumpre em detalhes. Quando Deus fala, Ele cumpre. Aquiete seu coração, se você está sofrendo perseguição, se as pessoas estão querendo desvirtuar seus valores, se as pessoas estão querendo trocar seus valores, se as pessoas estão querendo que você esqueça o que herdou dos seus pais, se você está sendo alvo de pessoas que estão querendo que você abandone os princípios da palavra do Senhor, em nome de Jesus, se mantenha firme,
Se mantenha firme, ainda que seja caluniado, ainda que seja apedrejado, ou até morto, excluído dos relacionamentos das pessoas. Acredite, Deus está vendo todas as coisas. Eu quero, para a gente marchar aqui para um momento de oração, eu quero que você ouça agora, porque eu deixei por último, claro, porque alguém vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Foi Jesus quem disse: se tem uma vinha, e essa vinha é verdadeira, sou eu. Jesus é o maior valor que nós podemos ter. Eu sou a videira verdadeira. Não troque Jesus por nada. Não negocie Jesus por nada. Não aceite trocar Jesus por nada e nem ninguém. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Em outra tradução, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João capítulo 15, verso 1 e verso de número 5. O próprio Senhor Jesus vai dizer em Mateus capítulo 26, verso 28, e vos afirmo que, de agora em diante, não mais tomareis deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o novo vinho convosco no reino do meu Pai. Há uma promessa, amados irmãos, de estarmos com a videira verdadeira. Há uma promessa para nós bebermos do vinho verdadeiro. Há uma promessa de estarmos à mesa com o próprio agricultor, que é o Deus, e o seu Filho, que é a videira verdadeira. Não negocie com a carne. Não se permita ser induzido pelas propostas deste maldito, que hoje está personificado dentro e fora de igrejas. As propostas continuam sendo as mesmas. Se você tem algo valioso, e eu creio que tem, eu dei 7 razões aqui, à luz só da videira, de coisas valiosas. Nós somos povo de Deus. Diga amém, nós somos povo de Deus. Nós somos a videira do Senhor. Nós estamos na videira verdadeira. A videira é Israel, diz a palavra do Senhor. O diabo sabe disso. Ele não pode mais nos tirar dessa condição, mas ele quer roubar a nossa herança. Ele quer te trocar o que tem profundidade, raiz, por hortas, por o que não tem raiz, não tem profundidade. Quando eu olho, amados irmãos, a palavra de Deus dizendo que a esposa é a videira. Cara, você está trocando sua mulher por um amante. Brincando com família. Porque um desgraçado está dizendo que é bom ter um amante. Ter uma outra experiência extraconjugal, acabar com os filhos, trazer maldição para o lar. Joel 2,24 vai dizer que a alegria é o Senhor. Só Ele pode dar alegria. Você vai trocar isso? O reino dos céus, amados. A videira simboliza o reino dos céus. Nós somos cidadãos dos céus. Nosso mundo não é aqui, estamos de passagem, somos peregrinos. Mas o diabo está querendo que você fique estacas aqui. Eu sou a videira verdadeira. Sem mim, nada podeis fazer. Está disposto? Tem retaliação? Tem.
podem falar em verdades a seu respeito, podem chacotar você que é virgem, pode chacotar você que é quadradão, que não se miscui doutrinariamente. Vão querer trocar a tua glória por vexame, como fizeram com Davi, mas ele diz: eu confio no Senhor, eu confio no Senhor. Em nome de Jesus, queria que vocês colocassem